Nós precisamos falar sobre talvez aquilo que é chamado de doença, porém não necessariamente o é. Depressão. É um termo mais recente, é um termo mais jovial, vamos dizer assim, mais da nossa época, de algumas décadas passadas, mas para descrever um quadro de uma pessoa que passa por diversas dificuldades emocionais, psicológicas e físicas. Mas é talvez o maior desafio de psiquiatras, de cientistas, de psicólogos, porque é justamente algo que não pode ser diagnosticado por meio de exames. Você não faz um exame para saber se está com depressão, você não tem um fator biológico, você não tem um marcador biológico. O que isso querendo dizer? Com a gripe nós temos um vírus, ok? Então nós podemos saber se nós temos então um resfriado, não através de exames, dengue e dentre outras enfermidades. Porém não existe nenhuma bactéria, nenhum vírus, nada biologicamente falando que possa causar uma depressão. E aqui é um ponto que nunca será resolvido, porque a depressão, como você já bem imagina, não é algo que está no corpo, mas que está na alma. Estando alojada na alma, então nenhum médico, nenhum cientista, nenhum psiquiatra conseguirá então investigar e até diagnosticar. Tendo a oportunidade, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, se você tiver também um pouquinho de tempo para ouvir, mais ou menos uns 40 minutos de entrevista de Drauzio Varela com um psiquiatra a respeito de depressão. E ali você vai entender qual é a perspectiva que a ciência e a medicina tem, ou seja, muito limitada. O diagnóstico é simplesmente o seguinte: você vai conversando com a pessoa, e o resumo da ópera é o seguinte: com base na opinião do médico, ele vai dizer que você está com depressão. E por causa disso, até muitas pessoas estão sendo diagnosticadas erradamente ou erroneamente. Pessoas estão passando por tratamentos com remédios durante meses e até anos, sem ter um diagnóstico, conforme até mesmo as próprias técnicas científicas, vamos dizer assim. Ou seja, até mesmo os próprios médicos estão perdidos sobre como lidar com isso. Há muita confusão a respeito, há muito equívoco a respeito. Quero só fazer uma comparação que você bem sabe que é a nossa realidade. Todo mundo que vai no pronto-socorro já sabe o que vai ser receitado, né? Dipirona, não é verdade? Mas existe uma certa forma de lidar em que o médico, ele ouve um pouco daquilo que você está dizendo e ele vai receitar algo. Isso não é prática de todos, mas ele vai receitar algo, e se você melhorar, você nem precisa voltar. Então ele receita o dipirona. Agora, se você voltar, então significa que é um outro problema que ele precisa então investigar. Então muitos médicos fazem assim: de primeira eles não investigam, eles te dão um remédio que possivelmente vai resolver, e agora se você voltar, então realmente ele vai investigar. Curiosamente, muitos fazem assim também com relação à depressão. Basta você demonstrar um pouquinho de desânimo, de tristeza, e já te receitam antidepressivos. Então nós precisamos aprender a lidar com isso conforme a palavra de Deus, do único que é capaz de enxergar a realidade sobre isso. Então nós precisamos conversar um pouco. Eu quero despertar a sua imaginação aqui por um momento. Eu quero que você imagine, vou pedir para colocar o slide ali, por favor. Quero tentar explicar um pouquinho do que é esse universo da depressão, ok? Obrigado. Eu quero que você busque na sua mente imaginar uma casa dos sonhos. Uma casa perfeita, uma casa cheia de verde, de plantas, de jardim bem cuidado, uma casa bem iluminada, colorida, bem decorada, uma casa cheia, não muito grande, porque é difícil de limpar, obviamente, mas uma casa no ajuste para você e para a sua família, onde você tem momentos de almoçar junto com a sua família, tem uma rede para você dormir depois do almoço, tirar aquela sonequinha, um lar. Uma casa que é feita de cores e muitas cores, de alegria e bem-estar. Mas nesta casa existe também um porão. Um porão que tem uma porta com um cadeado. Você não se arrisca a entrar nesse porão, até porque está sempre trancado.
Você sempre opta por viver dentro da casa que é sempre feliz, alegre, cheia de paz. Mas eu quero que você passe a imaginar, pode colocar a próxima aí, por favor. Muito obrigado, está bem escura, mas é intencional isso daí. Eu quero que você passe a imaginar agora que um dia você passa em frente ao porão da sua casa, que é tão maravilhosa, e o cadeado já não está mais lá, e a porta está aberta. Você olha para dentro daquele porão e vê uma escada que vai até o fundo daquele porão. Um porão escuro, úmido, abafado. Mas por curiosidade você decide descer aquele porão. E você desce degrau por degrau. E cada vez mais o ambiente vai ficando escuro, tenso, vazio. Você não gosta do que começa a ver naquele porão. É um lugar que você talvez nunca tenha entrado. Mas ao chegar no fundo desse porão, você começa a enxergar algumas coisas que são antigas, coisas que um dia foram úteis, mas que hoje não têm o seu valor. Você pode enxergar, talvez, uma máquina de escrever, um videocassete, alguns sabem o que é isso, uma fita cassete, né? Um telefone fixo de descagem. Você começa a encontrar coisas bastante antigas, livros, enciclopédias, um radiogravador. Meu pai tinha um desses, um enorme assim, que o pessoal carregava no ombro. Você começa a olhar para todo lado e ver um monte de coisas que um dia fizeram a alegria de muitas pessoas, mas que agora passaram do tempo, já não tem mais valor. Mas ao passar a olhar para essas coisas, você passa a refletir de que talvez, não somente aquelas coisas estão daquela forma, mas talvez você pertença àquele lugar, porque você olha para um rádio, para um gravador, para uma fita cassete, vê que aquilo perdeu o valor, e você olha para si mesmo e começa a pensar: será mesmo que eu também não perdi meu valor? Será mesmo que eu ainda tenho o meu valor? Será que ainda faz sentido a minha existência lá fora? Será que ainda vale a pena voltar a subir essas escadas e viver naquela casa? Porque neste porão é o lugar de coisas que não tem mais sentido. E aparentemente a minha vida também não tem sentido. Aparentemente a minha vida é como este porão, esquecido, escuro, isolado, onde tudo perdeu o seu propósito, onde tudo que um dia teve o seu valor já não tem mais. E então você toma a decisão de não voltar para casa, de ficar naquele porão escuro e de não mais subir as escadas. Um momento em que você olha para o vazio daquele lugar, e de uma certa forma o vazio daquele lugar começa a te preencher. Assim é uma pessoa que entrou em depressão. De um momento de alegria, simplesmente passo a passo, por alguns fatores, por alguns gatilhos, de repente essa pessoa se enxerga dentro de um porão, sem desejo de sair de lá. Portanto, eu quero que a gente passe a prestar atenção a respeito disso e tratemos com seriedade, seja para nós evitarmos que nós venhamos a cair em um momento como esse, ou para nós ajudarmos pessoas que de repente estejam atravessando momentos assim. Para isso eu quero dar algumas perspectivas para nós. Primeiro, vamos juntos definir o que é depressão. Pode colocar o slide, por favor? Acompanhem comigo, vamos juntos definir com muita calma o que seria depressão, na minha perspectiva, segundo a palavra de Deus. A depressão, então, é o estado de luto espiritual, que, despertado por variados gatilhos, afetam profundamente o senso de perspectiva, prazer e propósito. Vou trabalhar a respeito disso, mas mais uma vez, é o estado de luto espiritual que, despertado por vários gatilhos ou vários motivos, afetam profundamente o senso de perspectiva, prazer e propósito. É como se a pessoa estivesse em um velório que não tem fim, mas que, curiosamente, o velório é da própria pessoa.
É como se você contemplasse o seu próprio caixão. É como se o silêncio resumisse tudo o que você está vivendo. É como se toda a vida passasse a ser cinza. Mas tudo isso causado por algum evento que chamaremos de gatilho aqui, por algum fator que desencadeou isso. Eu quero que você se lembre daquela cena que a gente criou aqui juntos. Alguma coisa tirou o cadeado daquele portão. Alguma coisa abriu a porta daquele porão e você entrou. Sempre há um gatilho, sempre há um cadeado sendo destrancado. E então isso desencadeia toda uma situação, uma realidade de luto espiritual, ou seja, na alma. A partir disso, nós precisamos mencionar primeiro gatilhos. Os gatilhos podem ser diversos e precisamos ser honestos aqui. Nós temos gatilhos físicos, pessoas que por problemas físicos, de fato, passam por um abatimento e elas precisam então de algum tratamento físico. Tem pessoas que às vezes passam por tratamentos que remédios deixam as pessoas então mais abatidas. Sim, isso pode ser um gatilho também. Temos também ambiente, e quando eu falo ambiental, não é sobre a natureza, mas o lugar em que a pessoa vive. Por exemplo, os lugares mais propícios para se desenvolver depressão é uma casa totalmente bagunçada e escura. Uma pessoa que vive num lugar bagunçado, mal cheiroso, mal iluminado, está propenso a desenvolver depressão. Isso se torna um gatilho. Um ambiente de estresse, por exemplo, no trabalho, de muita pressão. Mas também temos gatilhos espirituais, onde talvez até mesmo ações demoníacas podem oprimir uma pessoa, para que o semblante e a fé que essa pessoa tem seja abalada, e assim ela venha a desmoronar. Também questões espirituais no sentido de relacionamento com Deus. Quando o relacionamento com Deus é abalado, então essa pessoa pode então ser fragilizada. E temos também questões ou gatilhos circunstanciais, que talvez sejam os mais comuns. Quando algo acontece, quando uma pessoa morre, quando o emprego é perdido, quando uma tragédia acontece. Mas enfim, diversos podem ser os gatilhos, os motivos daquele portão ser aberto, os motivos para aquela situação ter o seu começo. Precisa de um empurrãozinho, de um momento onde aquilo passa então a acontecer, de um provocador, e esses são os gatilhos. Quando falamos de gatilhos, então, nós podemos incluir também tratamentos psiquiátricos e médicos, porque se tem sintomas físicos, por exemplo, a questão é tratar o físico. Se há problemas de saúde, é necessário tratar a saúde. O problema é o seguinte: quando o gatilho é despertado, a alma sofre um impacto, e é sobre isso que precisamos tratar. Muitos podem ser os gatilhos, as diversas razões para levar a pessoa à depressão. Mas é quando esta situação, este gatilho atinge a alma da pessoa, ali então se desencadeia de fato a depressão. Então não é uma questão daquilo que está acontecendo, mas é de como a pessoa reage ao que está acontecendo. E geralmente são reações emocionais desequilibradas, fragilizadas. E a partir disso, nós precisamos então descrever alguns tipos de sentimentos e pensamentos que esses gatilhos despertam. Como que é o processo? Estou descrevendo aqui. Algo acontece. E quando esse algo acontece, as pessoas passam a ter certos tipos de pensamentos. Quero listar aqui 7 tipos mais comuns de pensamentos de pessoas que estão ou entrando ou já estão até mesmo aprisionadas em depressão. O primeiro deles, medo. Pessoas passam a ter medo de tomar decisões erradas, de falhar, de serem expostas. Passam a ter medo de perder pessoas que amam, da própria família. Medo do abandono,
medo da rejeição, medo de ficarem doentes, de ter alguma doença grave, de sofrer algum acidente, medo até mesmo de morrer, ou medo de Deus e dos castigos de Deus. Segundo, culpa. Pessoas que sentem culpa pelos próprios pecados, culpa pelos fracassos que possa ter eventualmente cometido na sua vida, por ter falhado, por ter se cobrado, por ter expectativas, por ter sonhado e não ter realizado. Culpa por não ser aceito por pessoas que tanto esperava, que tanto admirava. Ou culpa pelo julgamento e críticas de outras pessoas, por assumir aquilo que as pessoas estão dizendo e tomar como verdade. Também perdas. Perder alguém importante, perder o emprego, perder a saúde, perder amigos, perder a juventude, perder dinheiro. Muitas pessoas sofrem por causa de perdas. Outras pessoas sofrem pelas carências, porque entendem precisar de amor, entendem precisar de respeito, entendem precisar de valor, de honra, entendem precisar de status, de bem-estar, de riquezas ou de reconhecimento. Entendem que algo está faltando e não tem aquilo que tanto precisa, afetivamente falando. Também decepções, pessoas decepcionadas, frustradas porque não são ou não têm aquilo que esperavam ser ou ter. Pessoas que são frustradas e que a partir disso passam a se caracterizar por reclamações, por murmuração, por ingratidão, por extrema dificuldade em perdoar. Pessoas que são caracterizadas por vitimismo e autocomiseração, que vivem clamando por pena. Também pessoas que passam a ter um pensamento ou um sentimento, uma atitude de fuga da realidade, onde curiosamente a própria depressão ou estado emocional passa a se tornar um motivo para fugir de responsabilidades, para fugir de escolhas, para fugir de desafios, de situações, para fugir do amadurecimento, fugir da confrontação e permanecer numa zona de conforto. Para algumas pessoas é melhor estar em um estado de depressão porque não precisam encarar a verdade, encarar a realidade, encarar situações difíceis que exigem dela uma decisão. Para outros, também a questão da desesperança. Pessoas que definitivamente perderam a perspectiva do seu futuro, perderam a perspectiva de si mesmas, se sentem como sem valor, sem propósito na vida aqui e agora, e sem ânimo para viver cada detalhe do seu dia, as pequenas coisas do seu dia. Já perderam o motivo, o sentido, o propósito de viver. É algo que mexe não somente com o corpo, mas que mexe com a alma. E por isso eu quero resumir isso de 3 maneiras, relembrando a nossa definição. Uma pessoa em depressão é alguém que passa a ter principalmente os seus sentimentos desgovernados. E curiosamente é uma pessoa que passa a deixar de sentir tudo o que é bom, deixar de desejar tudo o que é bom, deixar de ter prazer em tudo o que é bom. Então, por um lado, esta pessoa, os sentimentos dela, todos que são positivos ou possam ser, simplesmente desaparecem e são substituídos por sentimentos totalmente negativos, por medos, ansiedades, preocupações. Mas então todos os sentimentos negativos passam a presenciar, dominar e governar o coração e a mente dessa pessoa, a tal ponto de ela não ser capaz de desejar o que é bom. Ela não consegue sentir vontade de coisas boas, mas pelo contrário, tudo aquilo que é de ruim, ela passa a temer, e parece ser algo que vai acontecer, parece ser algo real que está diante dela.
Então o que acontece é que alguém que está em depressão perde sentimentos bons. E com a perda destes bons sentimentos, também existe a perda de sentido. Com a perda de bons sentimentos, existe então a perda do sentido. Essa é a consequência. Nada mais faz sentido. Porque nada mais tem valor, nada mais tem prazer, nada mais é agradável. Então tudo perde o sentido, tudo perde o seu valor. Tudo isso está na alma. Portanto, as 3 principais características de uma pessoa que está em depressão, nós podemos resumir da seguinte maneira: é uma pessoa que passa a enxergar toda a vida de maneira negativa. Então a perspectiva, como eu disse, a perspectiva da pessoa muda, e a partir de agora tudo que ela vê é negativo, é crítico, é murmurador, tudo que ela vê é cinza, nada tem graça. Mas também, uma segunda característica, a pessoa perde o prazer, mesmo nas pequenas coisas. Não somente a perspectiva sobre o mundo, sobre a realidade muda, mas o prazer das coisas simplesmente desaparece, mesmo nas pequenas coisas, mesmo em um copo de água, mesmo em um prato de comida. Mas por fim, a terceira característica é que essa pessoa perde o propósito de viver. Se ela não consegue enxergar nada de bom em sua vida, se ela não consegue ter prazer em nada na sua vida, então perdeu-se também o propósito de existir, de estar vivo, de estar pisando nesta terra. Não há mais sentido, não há mais valor, e cada dia passa a ser então uma luta para vencer. Cada dia passa a ser uma vitória com um sentimento de derrota, porque cada dia é uma questão de sobrevivência. Assim são as pessoas em estado de luta espiritual ou depressão. Portanto, é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Mas louvado seja Deus, porque nós temos a palavra de Deus que pode nos orientar e nos trazer esperança, nos trazer um caminho que nem mesmo a mais refinada medicina de hoje pode oferecer. O que a medicina hoje vai dizer é que, em alguns casos, tem pessoas que vão passar pela vida toda em tratamento de depressão, em uma montanha russa, em que em alguns momentos ela está bem, em outros momentos ela está mal. É o máximo que a medicina pode chegar. Nunca garantir para você que você vai vencer. Mas o nosso Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder, não somente nos mostra que é possível, mas torna possível uma vitória triunfante e definitiva sobre toda e qualquer angústia, sobre toda e qualquer tristeza, sobre toda a depressão. Você pode vencer, e você pode levar outras pessoas a vencer. Como nós podemos perceber isso? Vá comigo então agora para o livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis. Eu quero que a gente perceba juntos como esse processo aconteceu na vida de um homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos tratar dos versículos de 1 até o 18. Então agora nós precisamos ter muita atenção, para que primeiro você seja blindado no seu coração contra a depressão e possa ser capaz de vencê-lo caso ela bata a porta do seu coração. Mas também, nós temos pessoas ao nosso redor, diversas pessoas em tais situações, e nós podemos ajudá-las. Se você compreender aquilo que vamos conversar aqui agora, você não somente será capaz de vencer, mas também de levar outros a vencer. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1.
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quero rapidamente identificar esse processo acontecendo na vida de um homem de Deus. E a partir disso também encontrar neste momento, nesta narrativa, a solução simples, mas totalmente poderosa de Deus. Nós temos em primeiro lugar o gatilho. Como eu disse, tudo começa com um gatilho. E o que acontece é que no versículo 2 nós temos então a menção de que Jezabel, ela não ameaça, ela jura Elias de morte. Amanhã a esta mesma hora você estará morto. Elias então é jurado de morte. Este é o gatilho então. Pense você no lugar de Elias, sendo jurado de morte, e não somente sendo jurado, mas sendo jurado por alguém que tem total capacidade de fazer isso, de mover exércitos atrás de você, e de fato dar cabo e dar fim de você, de maneiras cruéis. Essa era a situação de Elias, foi jurado de morte. Então o juramento de morte foi o gatilho para Elias. Houve uma circunstância, uma situação. Após essa situação, nós temos um impacto na alma de Elias, que está no versículo 3. Elias então, ao ouvir essas palavras, ficou com medo. Teve medo. Ou seja, o medo está na nossa alma. Então,
A alma de Elias foi impactada com aquela situação, com aquele juramento de morte. Através disso, então, o medo passou a conduzir Elias. Elias ficou com medo e ele fugiu. Se isolou, encontrou uma caverna e ali ficou, sentindo-se de certa maneira seguro, mas ainda dominado pelo medo. Porém, depois de ter passado esta ameaça ou esse juramento de morte, veja que a situação chega a ser no mínimo curiosa. Veja como que é o coração do ser humano. Veja comigo o versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Olha o que o autor descreve sobre Elias. Ele foge porque está com medo da morte, mas um pouco depois de fugir, ele sente vontade de morrer. Alguém que estava fugindo da morte, agora tem desejo de morrer. Perdeu o propósito da sua vida, perdeu o sentido da própria vida. Mais uma vez estamos percebendo tudo acontecer como a gente descreveu aqui. Temos um gatilho, temos um impacto na alma, e agora a total perca de sentido da vida de Elias. Ele tem desejo de morrer, ainda que não seja um desejo suicida, mas mesmo assim teve o desejo de morrer. A sua vida perdeu valor, e ainda assim ele entra então em um estado de luto espiritual, é um estado de prostração, de desânimo, de destruição pessoal. Mas além disso, temos a presença física dos efeitos da depressão. Elias então passa a ter muito sono, a dormir fora do horário comum, vamos dizer assim. Isso afetou a rotina de Elias, mas isso também afetou o apetite. Mesmo estando extremamente com fome e sendo servido por um anjo, ele comeu pouco. Ele perdeu a vontade de comer, prazer nas pequenas coisas da vida. Veja que nós estamos escrevendo de fato alguém que está naquilo que nós podemos chamar hoje de um quadro de depressão. Mas além de perder tudo isso, perder o prazer na vida, nas pequenas coisas da vida, ele também desenvolveu uma perspectiva negativa da realidade. Veja que ele diz duas vezes exatamente as mesmas palavras do versículo 14: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui nós vemos Elias repetir exatamente as duas frases, né? Tanto no versículo 14, quanto depois no versículo 10, né? Mas ele diz as mesmas coisas. A gente pode perceber alguém batendo na mesma tecla, a tecla daquilo que não parece ser justo. Elias, um homem de Deus, um homem que serve a Deus, um homem que fala a respeito de Deus, que revela a glória de Deus, agora sendo jurado de morte, sendo ele aparentemente o único que restou. E é isso que ele diz a respeito de si mesmo: só fiquei eu sou o último crente que resta na face dessa terra, e eu estou sendo ameaçado, estou sendo esquecido, abandonado pelo Senhor, só fiquei eu. Ele então passa a ter uma perspectiva totalmente errada de si mesmo e da vida ao seu redor. Tudo é injusto, ele não merece passar pelo que está passando. E é diante desse cenário então que nós temos, de fato, possivelmente alguém já em um quadro de depressão na sua alma, alguém abatido, alguém prostrado. Mas diante de Elias há um Deus, e é um Deus que não se curva aos pensamentos e aos pecados do ser humano. É um Deus que vence, é um Deus que triunfa, é um Deus que supera, é um Deus que transforma, é um Deus que recomeça.
É um Deus que faz as páginas serem viradas. Mas diante desse cenário, então, acho que nós temos tranquilidade agora para abordar e entender o que é que Deus fez por Elias. Porque a história de Elias não acabou aqui. Ele ainda tem um ministério pela frente. Ele ainda faz coisas grandiosas pela frente. Mas como foi que Deus restaurou Elias? Eu quero que nós percebamos rapidamente 3 ações de Deus. Primeiro, Deus fez Elias se levantar. Deus fez Elias andar. Deus fez Elias sair de onde estava. E Deus fez Elias se alimentar. Deus fez Elias fazer o que era preciso. E aqui está o primeiro ponto para alguém que está em uma situação depressiva como a de Elias. É preciso haver alguma ação, alguma atitude. Porém, precisamos assumir de que alguém que está escravo da depressão está sem forças, está sem ânimo, está sem desejo, sem vontade de viver e tomar atitudes. Portanto, como esperar de alguém atitudes, se esse alguém pode sequer ter desejo para comer e beber, se não tem vontade sequer de se alimentar, de cuidar de si mesmo, de tomar um banho, de sair de casa, de ver pessoas? A questão é que Deus o fez, e aqui Deus não é politicamente correto, Deus não está aqui trabalhando com a vontade da pessoa em depressão. Deus está de fato tirando a pessoa da sua zona de conforto, ainda que dentro da tristeza. Deus força Elias a sair de onde estava. Elias não queria sequer comer, mas veja que o anjo insiste: coma, coma, você ainda tem muito que andar, você tem um lugar para chegar, coma. E o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Quem está em depressão precisa fazer o que é preciso e não o que é desejado. A gente precisa aprender a lidar com pessoas assim. Nós não podemos chegar em uma pessoa que está escrava pela depressão e deixar ela à sua própria vontade. Olha, se você quiser comer, se você quiser vir comigo, se você quiser ir para a igreja, se você quiser conversar, ela não vai querer. Não vai querer. Porque lembre-se, os desejos bons sumiram todos. Portanto, com uma pessoa em depressão, não trabalhamos com desejo, com vontade, trabalhamos com necessidade, entendendo que mesmo a pessoa não querendo, ela precisa. Assim como Elias precisava comer, muitas pessoas precisam de atitudes que não são capazes de tomar sozinhas. E nós precisamos então estender a mão e ser a força dessas pessoas, ser a atitude dessas pessoas, crer e acreditar no lugar dessas pessoas, porque elas não terão forças e capacidades para tal. Não devemos ser politicamente corretos, devemos insistir, devemos ser firmes com amor, mas devemos até mesmo forçar a pessoa a viver aquilo que ela precisa. Se ela precisa comer, então vamos ajudá-la a comer. Se ela precisa sair de casa, vamos tirá-la de casa. Mas algo precisa acontecer. Então o primeiro passo é fazer aquilo que é preciso. Mas depois, o que Deus faz? Além de tirar Elias daquela caverna, daquela situação escura, do porão que Elias estava, Deus fez brotar de Elias a sua indignação, fez Elias vomitar todos os seus sentimentos negativos e autodestrutivos. Deus pergunta as 2 vezes: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui parado, escondido, com medo? E então Elias, por 2 vezes, totalmente com as mesmas palavras, isso demonstra alguém que estava remoendo aquilo constantemente. Ele diz: só sobrou eu, estão me ameaçando de morte, só restou eu. Elias teve a oportunidade de colocar para fora aquilo que ele não teve coragem de falar com ninguém. Portanto, Deus também provocou o desabafar de Elias, tirou de Elias aquilo que ele estava sentindo.
E algo que nós também precisamos aprender: pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão de fato cicatrizando-se de feridas profundas, elas não serão coerentes, não serão santas em suas palavras, não serão prudentes, elas vão falar coisas horríveis, coisas repugnantes, mas tudo isso porque estão falando a partir da dor. Não é mais os seus pensamentos que estão falando, não é mais a sua razão que está falando, é a sua própria dor. E essas pessoas passam a ser incompreendidas, assim como Jó. Jó estava gritando, mas quando ele decidiu colocar para fora aquilo que estava dentro dele, o sufocando, as pessoas ao seu redor não entenderam. Não entenderam que aquilo, apesar de ser muitas vezes errado a respeito de Deus, a respeito da vida, não era o momento de julgar as falas de Jó, era o momento de ouvir Jó, para que ele pudesse colocar para fora tudo aquilo de horrível que estava nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Nós precisamos aprender isso. Primeiro, nós precisamos aprender a compartilhar, a falar das coisas horríveis que passam em nosso coração e nossa mente. Às vezes queremos ser perfeitos demais perante as pessoas. Não queremos que as pessoas percebam as coisas horríveis que estão dentro de nós, que passam pela nossa cabeça, porque tem a ver com a nossa imagem. Mas quem está em depressão precisa falar, mesmo não querendo, precisa falar. E por outro lado, nós precisamos aprender a ouvir. Precisamos parar de tentar investigar a vida da pessoa, de deixar um versículo pronto para responder a pessoa e tão somente ouvir. O que Deus fez naquele momento foi ouvir. Deus ouviu. E somente na segunda vez é que Deus tratou. Precisamos aprender a ser esses companheiros da dor, que não somente sabem sofrer, mas partilham do sofrimento do outro, entendem que aquilo que o outro está dizendo é de momento, aquilo que aquela pessoa está dizendo vai passar. Ela de fato não acredita daquilo sobre Deus, sobre ela mesma, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a própria história. Aquilo não é verdade, ela mesma sabe. Mas devemos parar de ter esse julgamento e a separar as palavras pesadas daquilo que de fato está acontecendo no coração da pessoa. Precisamos aprender a sofrer com os que sofrem. Portanto, o primeiro passo para vencer a depressão é fazer aquilo que é preciso. O segundo passo é falar aquilo que é preciso, aquilo que está dentro de você. É necessário, é essencial. Mas é justamente o que essas pessoas não fazem. Não conseguem tomar atitude e não têm desejo de falar com ninguém. Mas em terceiro e último lugar, o que Deus faz agora é calar a voz de Elias e fazer Elias ouvir. Na segunda vez que Elias fala do seu coração e do seu pensamento diante de Deus, Deus então, ele mostra para Elias que toda a perspectiva de Elias estava totalmente errada, equivocada e distorcida. Primeiro, Deus ainda tinha planos para Elias. Ele diz: você vai ungir reis, você vai passar o seu ministério, eu ainda tenho uma história com você, sua história não acaba aqui, esse juramento não é um ponto final, eu sou o dono da tua história. Também Elias teve um sentimento egocêntrico, e é por isso que a depressão deve ser tratada na presença de Deus, porque ela maqueia e disfarça pecados em nós. Elias foi egocêntrico e disse: só sobrei eu sou o único na terra, o único profeta que serve ao Senhor. Portanto, ele se achava ou se percebeu como extremamente necessário sobre a terra. Eu não posso morrer, porque eu sou o último que sobrou. Israel precisa de mim, eu sou a salvação de Israel nesse momento. Mas então Deus diz para ele: calma, você com o seu ministério vai passar o seu ministério para Eliseu. Eu já tenho um substituto para você. Você não é o único, você não é insubstituível. Mas também existem 7.000
homens, vidas, pessoas que ninguém sabe, que estão dando testemunho diante de mim, diante dos céus, diante dos anjos. Aquilo que você está dizendo não é verdade. Portanto, você resumiu a sua vida, Elias, a uma mentira e está sofrendo por causa dessa mentira. Você se colocou no centro. Mas o que Deus fez, apesar desta correção, foi trazer de novo para a vida de Elias propósito. Se alguém que está escravizado e afundado na depressão perde o propósito de viver, então Deus trouxe isso de volta para Elias, mostrando para ele que ele ainda tinha o que fazer e que o tempo de ministério dele era decidido por Deus, a natureza da sua vida era decidida por Deus, quem ele haveria de ser era decidido por Deus. Em resumo, Elias era um instrumento, Elias era um servo, tão somente para revelar a glória de Deus. E logo depois haveria outro servo chamado Eliseu, que faria as mesmas coisas. Elias era somente um instrumento e não o centro de tudo. Mas nisso estava o propósito de Elias, de ser um servo de Deus, de revelar a grandeza de Deus. E era isso que ele havia acabado de fazer, ao vencer os 400 profetas de Baal. Toda a terra de Israel pôde testemunhar da grandeza e da glória de Deus. Elias era um instrumento. A razão de existir de Elias, da vida de Elias, era a glória de Deus. Elias não existia para ser um profeta, Elias não existia para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, para ser um excelente profissional. Nada disso era o propósito e o sentido da vida de Elias. Porém, ele colocou o sentido da sua vida no seu ministério, em ser um profeta. E a partir do momento em que isso se colocou em risco, ele perdeu o sentido de viver. Mas Deus resgatou isso, o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito. Deus deu a Elias uma história para viver. Deus deu para Elias uma história marcada pela glória de Deus, marcada pela bondade de Deus, marcada pelo amor de Deus. Este era o propósito da vida de Elias, para através da vida dele revelar quem Deus é. E diante disso, nós precisamos sempre resgatar o senso de propósito. A sua vida tem um propósito nas mãos de Deus. A sua vida tem valor porque tem sentido no plano de Deus. Deus não te separou para ser um bom pai, ainda que seja necessário. Deus não te separou para ser uma boa mãe, ainda que seja necessário. Deus não te separou para ser o melhor profissional que pode ser, ainda que seja louvável. Deus não te separou para ser o melhor filho ou filha. Deus não te separou para servir na igreja e ser um excelente cantor, pregador, seja qualquer outra área. Tudo isso faz parte do verdadeiro propósito e sentido das nossas vidas. Deus separou você desde o ventre da sua mãe, para que através da sua história, Ele revelasse as marcas do seu amor, para que as pessoas pudessem olhar para você e enxergar Jesus Cristo, para que as pessoas pudessem olhar para você e enxergar esta bondade, esta misericórdia, esta santidade de Deus. Perceber através da sua vida que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus é libertador, que Deus é transformador. Deus quer usar a sua vida, a sua história, para deixar marcas eternas de amor. Para que ao olhar para a sua vida, para a sua história, possam olhar para o alto, possam olhar para cima, possam olhar para o trono e encontrar esperança, encontrar perdão, encontrar salvação, encontrar alegria e paz verdadeira. Você é um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, e o propósito da sua vida é revelar a glória de Deus. Não importa o que aconteça, não importa onde você esteja, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa como seja a sua família, não importa como seja o seu casamento, não importa como seja o seu passado, você é instrumento de Deus. Deus separou você, e isso precisa ser resgatado no seu coração e na sua mente. E se você encontrar alguém
essa pessoa precisa ouvir. O que Deus fez com Elias foi fazê-lo ouvir o que era preciso. Então, em último lugar, o que nós precisamos é ouvir o que é preciso. Nós precisamos ouvir a verdade sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o amor de Deus. Nós precisamos parar para ouvir. E, portanto, quem está aprisionado precisa ouvir, mesmo que ainda não queira. Abra comigo um último texto para nós encerrarmos aqui. Efésios capítulo 2. Como que uma pessoa pode, então, encontrar liberdade da depressão, ser livre dessa escravidão que afeta todo o seu viver? Efésios capítulo 2, uma das passagens mais belas do Novo Testamento. Gostaria que nós lêssemos desde o versículo 1. Nós precisamos lembrar quem é Deus, e quem nós somos, e quem éramos diante de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma pausa aqui. Isso é uma descrição de quem nós éramos. É possível descrever um estado pior do que esse, de perdição? Estávamos condenados, destinados à ira de Deus, totalmente depravados, escravos do pecado, inimigos de Deus. Esse era você antes de Jesus te encontrar, totalmente perdido, sem esperança, totalmente condenado, escravizado àquilo que te mataria, que eram os seus pecados, seja pelas suas vontades, seja pelos seus pensamentos, seja pelas suas atitudes. Você estava totalmente perdido, e nada poderia ser feito por você, e nem você mesmo poderia se ajudar, se salvar, se libertar. Este era o seu pior. E diante desse cenário nós temos a descrição do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma pausa. Você já parou para perceber que a gente tem uma mania de colocar aquilo que é mais importante depois da palavra mas? Hoje o dia foi bom, mas aconteceu isso. Quando nós falamos assim, nós estamos colocando aquilo que há de mais peso depois do mas, não é verdade? Hoje o dia foi maravilhoso, mas fez muito calor. Então aquilo que fica mais pesando em nosso coração, aquilo que é enfatizado por nós, é aquilo que vem depois do mas, porque aquele é o ponto final. Nós precisamos aprender a ver a nossa vida pelo mas de Deus. Nós estamos acostumados a ver a nossa vida pela ótica em que tudo pode ser bom, mas, todavia, contudo, entretanto, sempre existe um porém, sempre existe algo ruim que trabalha contra aquilo que há de bom. Mas a maneira como Deus trabalha é diferente. Nós éramos pecadores,
Nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado, condenados por natureza à ira de Deus, mas Deus, o que é mais importante é o que Deus faz. Precisamos aprender a viver a nossa vida com esta perspectiva, mas Deus me resgatou, mas Deus me perdoou, mas Deus me deu uma segunda chance, mas Deus me alcançou, Deus fez o que era impossível, mas Deus. Portanto, não importa a realidade em que você esteja, a escuridão que esteja a sua alma, não importa a tristeza que esteja dentro de você, porque existe um mas, e este mas é o próprio Deus. E este Deus tem uma história para você. Paulo termina dizendo: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Preste atenção no versículo 10. Pois somos feitura dele, somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Deus está dizendo aqui? Quando você foi salvo por Jesus Cristo, eu não vou derrubar mais, está longe. Quando Deus salvou você pela fé, Ele não somente te deu uma salvação, Deus te deu uma história. Diz o texto que Ele preparou obras para que você andasse. Eu quero que você imagine um caminho, eu quero que você imagine um destino, por onde você deve trilhar. Deus preparou uma história, Deus preparou uma jornada para você caminhar, para você trilhar, para você viver. Deus tem uma história para você. Ele preparou isso no momento em que te salvou e te entregou. Portanto, o propósito da sua vida é viver uma história marcada pelo amor de Deus. Deus já preparou circunstâncias, situações, pessoas, momentos, está tudo preparado, tudo escrito para você. A sua história tem por onde começar e terminar, mas pelo dedo de Deus, por aquilo que Ele escreveu por você e para você. Cabe a você desfrutar da história de Deus com você. Portanto, a depressão nós podemos vencer com 3 passos. É preciso fazer o que é preciso, falar o que é preciso e ouvir o que é preciso. Ouvir Jesus Cristo. A sua história tem valor, a sua história tem sentido, a sua história nunca acaba agora, a sua história não acaba aqui. Apocalipse diz que Jesus Cristo é o assim e o amém. Isso significa que tudo só tem um ponto final, quando descansa na vontade de Jesus. A sua história só terminará quando Jesus quiser. Louvado seja Deus. Podemos vencer a depressão, podemos levar outros a vencer e a ter esperança. Eu quero que você volte a pensar de novo naquela cena que a gente imaginou aqui. Você desceu para o porão da sua casa, você desceu cada degrau e sentiu a escuridão daquele lugar, o vazio e a perda de valor. Mas você pode, pelo poder de Deus, olhar para trás. Você pode olhar de novo para a saída, para aquela escada e voltar para aquele ambiente de paz, de alegria, de prazer, de sentido e propósito. A porta ainda está aberta. Saia por ela. Vamos orar?